Meus Essa água é irmãos para em ele, irmão? Se não for, troca a água, viu? Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Seja Deus louvado. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. E o versículo de número 13. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. E o versículo de número 13. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: também irei. Tem alguns irmãos ainda procurando. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 6, e o versículo de número 13 nos diz... Isaías 6, 13. 13. Isaías 6, 13. Isaías, capítulo de número 6, e versículo 13. e o versículo de número 13 nos diz: porém ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém. Pode tomar o vosso assento no nome de Jesus. O fundo musical pode tirar, querido. O fundo musical pode deixar só para o finalzinho mesmo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. É uma passagem bíblica bastante conhecida, principalmente os versículos de número 6, 7, o versículo de número 8 também. São versículos muito usados em cultos sobre missões, congressos de missões e assim sucessivamente. Livro do profeta Isaías, cujo o conteúdo é composto por 66 capítulos, e pelo fato de ter 66 capítulos, ele é tido como, ou por alguns, como a segunda Bíblia. Existe esse paralelo, visto que na Bíblia também existe 66 livros, e dentro desta comparação, Isaías sendo apresentado como uma Bíblia, o livro que o mesmo escrevera, o seu livro também ele está dividido em duas partes, assim como a Bíblia também está dividida em duas partes, baseado em dois temas basilares. A Bíblia, ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, ou Primeira Aliança e Segunda Aliança, e dentro destas divisões, o tema geral que perpassa as Sagradas Escrituras é salvação e condenação. Esses são os temas centrais que a Bíblia em si realmente ela trata. São ou se constitui na sua espinha dorsal salvação para aqueles que valorizam o plano de Deus, que decidem viver conforme a vontade de Deus, porém, a condenação para aqueles que
rejeitam o plano salvífico. Condenação para aqueles que querem caminhar segundo o seu bel prazer. Condenação para aqueles que querem caminhar segundo as suas próprias vontades. Assim também o livro do profeta Isaías, ele está baseado justamente nestes dois temas: salvação e condenação. Salvação e condenação. É claro, queridos, que quando nós olhamos especificamente para este capítulo de número 6, onde aparece na epígrafe textual o chamado de Isaías, na verdade, Isaías ele não foi chamado aqui neste momento. Antes deste episódio aqui, Isaías já era profeta. Quando você observa o capítulo 1 do seu livro, faz menção de alguns reis em períodos em que Isaías ele já havia profetizado. O que na verdade nós temos aqui não é o chamado propriamente dito. O que nós temos aqui nada mais é do que uma experiência renovadora. O que nós temos aqui neste capítulo de número 6, nada mais é do que uma experiência transformadora. E o que eu acho interessante nesta experiência renovadora e transformadora é que ele teve algumas visões, porque na verdade Isaías ele não teve uma visão bilateral. Isaías ele teve algumas visões que aparecem justamente aqui neste capítulo de número 6. Isaías ele teve uma visão introspectiva, ou seja, ele teve uma visão de dentro de si mesmo, quando ele mesmo verbalizou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve esta visão introspectiva. E isto é necessário, ou esta visão introspectiva se faz necessária na nossa caminhada cristã, visto que normalmente nós temos, como diz o bom nordestino, nós temos uma mania feia de apenas ficar olhando para as pessoas, reparando o que elas fazem, reparando como elas andam, e assim sucessivamente. Mas a partir do momento em que nós temos esta visão, a visão introspectiva, nós deixamos de olhar para o que as pessoas fazem e nós olhamos para nós mesmos. É a visão de dentro, é a visão de como verdadeiramente nós somos. E quando nós temos esta visão introspectiva, simplesmente cai por terra toda a aparência religiosa, porque nós temos uma certa mania de querermos viver baseado na aparência, porque nós temos o desejo de querermos agradar as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso derredor. A visão introspectiva, quando ela nos olha ou nos faz olhar para dentro de nós mesmos, ela nos faz perceber o quanto frágeis, o quanto fraco, o quanto vulneráveis nós somos e carentes, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, simplesmente nós declaramos: ai de mim. É a visão introspectiva que Isaías ele teve.
Mas esta visão introspectiva, a visão daquilo que verdadeiramente ele era por dentro, só pôde acontecer depois que ele viu ao Senhor. É a visão de cima, é a visão do alto, é a visão de Deus. Pois é impossível alguém olhar para Deus e vislumbrar a sua santidade e ver os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, depois que olhamos para o alto, depois que olhamos para cima, depois que olhamos para Deus, nós somos capazes de termos esta visão introspectiva, a visão de dentro. É por isso que os nossos olhos precisam estar fitos em Deus. É por isso que precisamos olhar mais para o Senhor e sempre estarmos contemplando a sua santidade. Porque quando nós contemplamos a santidade de Deus, o desejo que predomina é o desejo de sempre querermos ser melhor, de nos dedicarmos mais, de querermos nos aproximarmos mais de Deus, para ser assim como Ele verdadeiramente Ele é. Ele tem esta visão de cima, ele tem a visão de Deus, ele tem uma visão introspectiva. Depois que ele tem esta visão introspectiva, ele também tem uma visão prospectiva, ou seja, ele tem uma visão do futuro. E esta visão do futuro que ele teve foi justamente baseado em uma pergunta que Deus fez para ele, que na verdade não foi diretamente, especificamente para ele, mas a pergunta dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele sente a necessidade de ser usado por Deus, e dentro desta necessidade ele se disponibiliza para ser usado por Deus. Só que o que eu acho interessante é que quando ele se disponibiliza a ser usado por Deus, era em um momento crítico, era em um momento de turbulência, era em um momento de crise espiritual, porque querermos ser usados por Deus aqui em cima é muito fácil. Querermos ser usados por Deus nos congressos, nas festividades é muito fácil. Brigar por cargos, por títulos aqui dentro, tendo visibilidade, tendo apoio humano, é muito fácil. Ser usado por Deus com desejo de ser aplaudido, de ser ovacionado, de ser reconhecido pelo trabalho, por aquilo que é feito aqui dentro, é muito fácil. Agora, ser disponível para ser usado por Deus verdadeiramente, em um tempo de crise, em um tempo de apostasia, em um tempo de rebeldia, dificilmente vai aparecer alguém que queira ser. Mas aqui, Deus mostra para Isaías aquilo que de forma soberana ele haveria de fazer, o que Deus haveria de produzir. E o que era que Deus haveria de produzir dentro deste cenário? Era como se um vento passasse entre o povo de Deus, ali na nação de Israel. Um vento forte, terrível, haveria de passar. E quando este vento passasse, haveria de abalar as estruturas, tanto as estruturas humanas, como as estruturas da natureza. O vento haveria de passar e passou. E quando passou, houve
uma terrível devastação. Neste vento que passou, muitas coisas foram destruídas. Porém, no versículo de número 13, nós temos uma referência de algumas árvores que mesmo diante da ventania, elas permaneceram. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz, no versículo de número 13, porém ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda permanecem firmes. Diga comigo, desfolhados, mas firmes. Desfolhados, mas firmes. Queridos, nesta noite, dentro deste aspecto profético, eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão vivendo este vendaval. Eu sei que nesta noite eu estou pregando para pessoas que foram atingidas pelos ventos que lhes sobrevieram. E a ventania veio, o vento soprou, arrancou as folhas. Folha na Bíblia fala de beleza, fala de aparência. O vento veio, o vento soprou, arrancou a aparência. E quem olhou diz, não se levanta mais, não canta mais, não prega mais. Olha como aquela árvore está completamente desfolhada. Sim, quem olha só para a beleza, contempla a árvore completamente desfolhada. Mas o Deus que está assentado sobre o trono, que não atenta para a aparência das árvores, Ele olha para a raiz e diz, está desfolhado, mas está firme na minha presença. O vento pode soprar, mas a igreja permanece firme. O diabo pode se levantar da forma que ele quiser, mas a igreja permanece firme, porque foi o próprio Jesus que disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem crê nesta palavra, glorifique ao nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e diz para a Assembleia de Deus de Madureira, aqui em Juazeiro, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh glória, oh glória. Desfolhados, mas firmes. Por isso Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, sede firmes
e constantes. Firmes e constantes. Sempre. É de manhã, é de tarde, é nos congressos, é fora do congresso, independente de qual seja o dia, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não importa a beleza das árvores, o que define uma árvore não é a sua beleza, não é as suas folhas, mas é a sua raiz. E a sua raiz, a raiz da igreja, ela não será tocada. O vento pode soprar. Tem gente que está com medo do que está acontecendo e estão querendo colocar as suas expectativas em determinados governos, mas a esperança da igreja, a convicção da igreja, a esperança da igreja não está no que pode vir de outros países, porque nós servimos ao Deus que é soberano, que é eterno, que é dono do ouro e da prata, e que não mudou, e que ainda permanece o mesmo. É por isso, queridos, olhe para este irmão, olhe para esta irmã que está perto de você, diga para ele, diga para ela, permaneça firme. Fale com convicção, irmãos. Diga, permaneça firme. Venha o que vier. Ainda que se levante contra ti o espírito do governador, como diz a Bíblia, não saia do seu lugar, permaneça firme, permaneça enraizado. O vento sopra, é verdade, o vento é inevitável, agora permanecer firme é uma escolha pessoal. É por isso que ninguém tira ninguém da igreja. É por isso que nada, absolutamente nada pode tirar ninguém da presença do Senhor. É por isso que esse negócio, eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de Beltrano, essa é a maior furada que um cristão, ele pode dar. É uma grande desculpa, porque ninguém sai da presença de Deus por causa de cara feia, por causa de fofoca, por causa de contenda. Pelo contrário, quando estas coisas começam a se manifestar, elementos necessários para nos fortalecer e dizer, eu estou no caminho certo, eu estou no lugar certo. Fofoca não vai me tirar da igreja, calúnia não vai me tirar da igreja, porque eu estou abraçado com Cristo na cruz que me salvou. Curve a sua cabeça. Cadê os músicos? Agora podem me ajudar, santos. Cadê os músicos? Curve a sua cabeça, porque eu já estou finalizando. Coloque a sua mão no seu coração. Ó Deus, desfolhados mais firmes, desfolhados mais firmes. Só você e Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Só Deus sabe o tamanho da angústia, da tristeza, do desespero que sobreveio sobre a sua vida. Desejos de desistir para qualquer mortal é quase inevitável. O desejo vem, mas quando o desejo de desistir bate na nossa porta, nós lembramos que os ventos, eles são necessários. E os ventos batem fortes. A tal ponto de, às vezes, não conseguirmos dormir de tanta angústia.
medos que nos cercam, que nos apavoram, que às vezes nos faz se jogar pelo chão. Oh Deus, mas nós lembramos que tudo isso é necessário para nos amadurecer, para nos tornar mais dependentes de Deus, para nos tornar mais confiantes nele.